Turma, nessa aula, a gente vai determinar uma medida muito importante para estar verificando a qualidade do ajuste do nosso modelo de regressão. Essa medida aí é conhecida como o coeficiente de determinação, ou o R ao quadrado, muito chamado também de R2, tá bom? Então ela vai ser essa medida por qual vai mostrar para a gente o quão bem a nossa reta se ajusta aos dados. Então, basicamente, turma, a gente verificou o seguinte: tem aqui uma regressão. Vou colocar aqui uma regressão estimada. Está aqui simplesmente nossos dados dispersos, um diagrama de dispersão no entorno dela. O que é essa medida de qualidade? Ele quer saber quão próximo a nossa reta é dos nossos pontos do plano cartesiano. Ou seja, o quão bem essa reta se ajusta a esses dados. Então, basicamente, a gente vai considerar, pela qualidade desse ajustamento da regressão, para descobrir quão bem ela vai ser o quê? Adequada. No caso, quão bem ela se ajusta. E as predições da regressão ela devem ser melhores que a média. Porque, turma, se eu simplesmente gostaria de saber um relacionamento entre y e x, e eu quero explicar a variação de y por uma variação de x. Como é que esse x explica aí o y? E se eu fosse fazer uma predição com base nos valores que x assume, então aqui a gente tem o nosso modelo de regressão, e eu simplesmente, vou querer saber o seguinte, olha, vamos fazer uma previsão. Então esse aqui a gente tem os valores estimados. Dado que o x é igual a 10, quanto vai ser o valor de y? Então eu posso fazer essas previsões. Só que se x não explicar muito bem y, qual seria o melhor estimador? Seria simplesmente o y barra. Eu estou verificando aí o PIB de um determinado país em relação a vários fatores nessa economia. Ao invés, se esses fatores na economia não explicarem o PIB, cara, pega aí a média do PIB e pronto, vai ser a melhor estimativa para o próximo ano, tá bom? Agora, se tu for verificar o PIB em relação aí à produção agropecuária, à indústria, eles vão explicar bem o PIB? Pô, obviamente vai explicar muito bem o PIB. Então, os valores dessas variáveis são boas estimativas na qual a gente espera para o próximo ano para poder estar gerando o nosso PIB. Beleza. Agora, se a gente for verificar o PIB do Brasil em relação aos shows da Anitta, à indústria lá de Hollywood, cara, essas informações não vão estar agregando em nada para a gente poder prever o valor do nosso PIB. Então, mas antes a gente dizia, olha, pega a média do PIB passado, vai ser uma boa estimativa para o futuro, porque essas variáveis que a gente está utilizando não explicam em nada o nosso PIB. Tá? Então, nesse caso, se a gente optar a dizer que a melhor estimativa do nosso y é o y bar, que seria a sua média, significa dizer que essas variáveis x que a gente implementou no modelo não servem de nada. E eu quero saber, sim, o quão bem o meu modelo se ajusta aos dados para poder explicar o nosso y. Porque, se não fosse bom, bastaria pegar a média de y para poder estar explicando. Então, o coeficiente de determinação, o r ao quadrado, ele vai ser uma medida resumida que diz quanto a linha de regressão amostral se ajusta aos dados. Ou seja, ele quer mostrar o seguinte, que essa linha de regressão ela se aproxima muito bem de todas as informações. Tá? Se esses pontos ficarem muito distantes da nossa regressão, da nossa reta, significa dizer que ela não se ajusta muito bem. Então, esse nosso coeficiente de determinação não seria tão alto, tão bom assim. E qual a interpretação que a gente tem de fato desse nosso r ao quadrado? Ele vai indicar a proporção da variação de y que é explicada pela regressão, ou quanto da variação da variável independente y está sendo explicada pela variável independente x. Vamos entender um pouquinho isso. Falei na aula passada que quando a gente tem o nosso modelo de regressão, eu simplesmente com esse modelo de regressão eu quero explicar a variação da minha variável y por meio da variação em x. Esse x já é conhecido, tá? Como ele é conhecido, com base nesses valores conhecidos, como aí eles interferem para explicar essa variação y. Eu falei isso na aula passada quando eu dei o exemplo da quantidade demandada, que estava variando os preços do primeiro bem e do segundo bem, e como isso interferia na quantidade demandada. Então, dado que a gente conhece a informação do preço
P1 e do P2, quando eles vão se modificar, eles vão procurar uma variação aí na demanda. E a gente queria saber como isso funciona. Então, quando a gente quer explicar a variação de y por esse modelo, querendo ou não, a gente tem um erro aí embutido para poder fazer isso. Então, se eu tenho uma variabilidade do meu y de 100%, eu quero saber quanto dessa variação de y é explicada pelo meu modelo. Então, eu posso chegar para vocês e dizer, olha, esse meu modelo aqui tem um r ao quadrado igual a 0,8. Vou colocar aqui 80, né? O que isso significa? Significa dizer que esse meu modelo ele consegue captar 80% da variação de y. Ou seja, apenas analisando a variável x por esse meu modelo, eu consigo explicar 80% da variação de y. Ah, professor, e se eu coloco aqui mais uma outra variável? Então, aqui é x1, lá na frente a gente vai ver regressão múltipla, e aqui um x2. Esse valor, se essa variável x2 que eu inseri no meu modelo, ela de fato for significativa para explicar parte da variação de y2, a tendência é que nosso r ao quadrado seja o quê? Maior. Lá na frente a gente vai ver que tem um r ao quadrado ajustado, tá? Então, provavelmente esse r ao quadrado ele vai, por exemplo, para 89%. Ou seja, a variabilidade que esse x1 não conseguia explicar do y, esse x2 já consegue explicar. Essa porção de variabilidade a mais. Então, meu modelo acaba sendo cada vez melhor, porque eu consigo, com base em mais variáveis explicativas inseridas no modelo, explicar cada vez mais o meu y. E é isso que eu desejo. Agora, professor, e se eu tivesse um r ao quadrado bem pequeno? E se aqui eu simplesmente tenho um r ao quadrado igual a 0,15? Ou eu poderia estar dizendo, né, que esse r ao quadrado aí, ele explica 15% só. É o meu modelo. Então, de toda a variação que y tem, esse x aqui, o meu modelo, consegue explicar apenas 15%. Então, ele não explica muito bem as variações de y. Essa medida, por isso que eu falei que é uma medida de ajuste. Se esse r ao quadrado for pequeno, significa dizer que meu modelo não está explicando muito bem essa variação. Tá? Agora, ele não é tão importante para a gente decretar se nosso modelo é bom ou não, se vai ser utilizado ou não. Esse r ao quadrado pode ser pequeno, mas se quando a gente fizer o teste de hipótese for significativo esse nosso beta, a gente pode estar aí fazendo as interpretações, assim como a gente fez na propensão marginal a consumir naquela nossa primeira aula. Isso não tem muito a ver não, tá? Isso é só para saber se o nosso modelo é tão bom em termos de ajuste. Não significa dizer se a gente vai ou não interpretar esse nosso parâmetro estimado. Significa dizer, se deu pequeno, possivelmente tem outras variáveis que vão explicar melhor esse efeito, essa variação y. Então, é um indicativo que seria interessante colocar outras variáveis explicativas. Então, para melhor explicar o cálculo do coeficiente de determinação, que é isso que eu acabei de dizer, esse 15%, ele é uma porção, é parte do que o meu modelo consegue explicar do total, tá bom? Então, se ele é parte do que consegue explicar do total, então esse meu coeficiente de determinação, ele vai ser a variação do meu modelo dividido pela variação total de y. Então, é parte do que o meu modelo consegue explicar pelo todo. É por isso que eu tenho um número que vai ser de 0 a 1. Vamos verificar isso daqui. Ó. Então, aqui a gente tem alguns termos. Ó. Faremos o seguinte, vamos decompor a variação total de y em soma dos quadrados total, isso aqui vai ser a nossa variação total dele, em duas partes. Então, a nossa variação de y vai ser dividida pela variação que a gente consegue explicar e a variação que a gente não consegue explicar que está nos resíduos. Se esse nosso modelo conseguiu explicar 15%, é porque a explicação dos outros 85% ficou nos resíduos, ou seja, em outras variáveis que a gente não inseriu no nosso modelo. Então, basicamente, uma continha muito simples, né? A variação total de y, ela é dividida pela variação que eu consigo explicar no meu modelo, pela variação que eu não consigo explicar, que são os meus resíduos. Então, a soma dos quadrados total é igual à soma dos quadrados explicado mais a soma dos quadrados dos resíduos. Como a gente obtém cada uma dessas somas dos quadrados? Se eu estou chamando esse cara aqui que ele seria uma variação, vamos lembrar do que seria a variância, né? A variância de x é igual ao somatório de xi menos x barra
ao quadrado dividido por n menos 1. Então, se eu quero saber quem é a variância de y, basicamente, eu posso pegar apenas o carinha no numerador. Tá? Não tem problema nenhum. Até porque se eu tivesse aqui dividindo por n menos 1, aí divido esse cara por n menos 1 e esse cara aqui também por n menos 1. Eu poderia sair cortando eles. Tá? Não tem problema nenhum. Então, basicamente, a gente não está utilizando esse n menos 1 aqui embaixo. Por isso que eu não estou chamando de variância. Chamo de uma variação. Tá? Então, basicamente, não seria nada de outro mundo vocês pensarem quem é essa soma dos quadrados total. Acaba sendo apenas essa parte aqui do numerador quando a gente vai calcular a nossa variância. Tá bom? Então, aqui a gente tem, como é que calcula a variância? xi menos o x barra. Então, a soma dos quadrados total, eu vou estar calculando ele como sendo o yi menos o y barra. Quem vai ser, então, a soma dos quadrados explicado? Se é o quanto meu modelo explica, ao invés de estar inserindo o yi para fazer aqui essa nossa soma dos quadrados, eu simplesmente vou inserir o y estimado, que é do meu modelo. Então, ao invés de eu pegar o valor de cada observação real do meu y, menos a média, eu vou pegar a observação que eu estimei, menos a sua média, porque aí eu vou saber a variação do meu modelo. Mais o yi menos o y estimado. Quem é o meu resíduo? É o valor real menos o quanto eu estimei. Então, simplesmente, se eu chegar para vocês e dizer, olha, a quantidade demandada do primeiro bem, ela é igual a 200. E eu chego e falo, mas a quantidade demandada estimada do meu modelo foi igual simplesmente a 190. Quem vai ser o meu resíduo? O meu resíduo vai ser o meu valor observado, que é 200, menos o meu valor estimado. Então, esse meu resíduo foi igual a 10, que foi o meu erro. Esse é o erro que eu estou admitindo quando eu faço a estimativa pelo modelo de regressão, que é basicamente isso que eu estou fazendo. Se eu pego esses erros e elevo ao quadrado, e depois somo esses erros, então eu tenho aí a proporção do quanto eu estou explicando, a variação dos meus resíduos. Então, eu tenho a soma dos quadrados dos resíduos. Então, aqui eu tenho explicando cada um desses termos, né? Aqui a variação total dos valores observados em y, em torno de sua média amostral, soma dos quadrados total. Aqui eu tenho quando eu pego já o valor estimado, então eu tenho valores estimados de y em torno de sua média, ou seja, eu tenho a variação explicada pelo meu modelo, que é a soma dos quadrados explicados, o SQE, e a variação aí residual, ou seja, que eu não consegui explicar por y, utilizando o meu modelo de regressão. Então, a soma dos quadrados resíduos vai ser o y menos o y estimado elevado ao quadrado. Tomem só cuidado para vocês lembrarem de cada um desses termos aqui, porque vai gerar uma certa confusão no decorrer do tempo, de quem é cada um, tá? Novamente, para calcular a variação total, yi menos y barra. A gente já sabia disso quando a gente calcula a variância de x, ou no caso a variância de y. Explicado, substitui os valores observados pelos valores estimados. Aí tu tem o quanto o meu modelo consegue explicar. Eu tenho a variação do meu modelo que consegue explicar. E do resíduo, pega o valor observado menos o valor estimado. Aí tu vai ter o seu resíduo, tá bom? Então tome uma atenção. Verificar de forma gráfica essa decomposição da variação total. Então, basicamente, eu tenho essa linha reta aqui, que está estabelecendo o meu valor da y barra. Professor, mas por que a gente deixou ele de forma constante? Porque tanto a variação que eu tenho total, quanto a variação explicada, é em relação à nossa média, tá? Então, coloca essa constante aqui para a gente poder verificar isso. Vamos lá. Eu tenho um valor y observado e eu tenho o valor da minha média. Qual é a distância que eu tenho entre o meu valor observado e a minha média? Esse cara aqui é a variação total, tá bom? Que é composto por quem? yi menos o y barra. Eu estou fazendo para apenas uma única informação. Se eu fizer isso em relação a várias outras valores de y que eu tivesse aqui, calcula essa distância para cá, e essa outra também para cá, soma todas essas diferenças ao quadrado, aí tu tem o SQT, que é a soma dos quadrados total. Estou fazendo apenas uma única observação, tá bom? É como se a gente estivesse olhando para uma única observação aqui. Mas a gente sabe que para saber, faz a soma de todos eles, que é a soma do quadrado total.
Quem vai ser aí agora essa divisão, né? Essa decomposição? Então a gente sabe que tem a soma dos quadrados explicado e a soma dos quadrados dos resíduos. Quem vai ser esse cara que é explicado? Vai ser simplesmente pegar o valor, TBK, pega o valor que a gente tem da nossa observação estimada e subtrai da média. Então é esse cara bem aqui, ó. Essa parte aqui é devido à regressão. É o que eu consigo explicar. E o que é, então, devido aos resíduos? É simplesmente a gente pegar o valor observado e subtrai da média. Então, aqui a gente tem devido aos resíduos e aqui a gente vai ter devido à regressão. A gente viu que devido aos resíduos, basta pegar aí o nosso y, olha aqui, ó. Caramba. Basta pegar o nosso y, que é a observação, e subtrair de quem? Do valor estimado. Isso aqui vai ser devido aos resíduos. E, obviamente, então, se a gente soma essa variação devido à regressão mais a variação devido aos resíduos, a gente tem o total. Por isso que a soma dos quadrados total é igual à soma dos quadrados que eu consigo explicar do meu modelo, mais a soma dos quadrados dos resíduos, que é a variação que eu não consigo explicar. Essa é a decomposição que a gente tem. Então, como a gente sabe em termos de proporção, o quanto a gente vai ter explicado no nosso modelo? Muito simples. Olha só, o r ao quadrado vai ser o quê? Uma razão. O quanto é o total da variação do meu modelo e o quanto eu consigo explicar. É a parte pelo todo. Ou seja, simplesmente o meu r ao quadrado vai ser essa variação que eu tenho aqui, devido à regressão, dividido pela variação o quê? A variação total que eu vou ter no meu modelo. Então, é a parte em amarelo pelo todo que está em azul. Quanto maior essa variação devido à regressão, melhor consigo explicar no meu modelo. Então, esse r ao quadrado é cada vez maior. Então, simplesmente aqui a gente vai ter um valor. Esse valor do r ao quadrado, ele vai ser um valor que vai estar entre 0 e 1. Quanto maior eu tiver esse valor do SQE mais próximo do SQT, significa dizer que eu estou explicando uma porção cada vez maior da variação de y. Quanto menor a diferença, quanto menor o SQE em relação ao SQT, menor a proporção da variação que eu consigo explicar. Então, vamos lá, né? Como o coeficiente de determinação é a porção da variabilidade de y que é explicada pelo modelo, então, para realizar nosso cálculo, basta dividir a variação que é explicada pelo modelo pela variação total dos nossos dados. Então, está aqui o nosso r ao quadrado. O r ao quadrado é a variação explicada pelo modelo, dividido pela variação total. E basta, então, fazer quem é o nosso SQE dividido pelo SQT. Está lá o nosso somatório dos quadrados explicado, dividido pela soma dos quadrados total. Então, o nosso coeficiente de determinação também vai ser visto como o quadrado do coeficiente de correlação. Então, a gente tem como o coeficiente de correlação, era só o Rzinho, né? E esse Rzinho, vou até colocar um pouquinho mais para cá, esse Rzinho, ele estava no intervalo de quem? -1 até 1. Quem vai ser o nosso coeficiente de determinação? O coeficiente de determinação vai ser elevar esse r ao quadrado. Então, se a gente eleva o r, que é o coeficiente de correlação ao quadrado, todos os valores que ele pudesse pegar negativo, como vai ficar ao quadrado, vai ficar positivo. Então, ele vai ficar realmente no intervalo o quê? Que vai de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais ele indica aí que o nosso modelo explica muito bem a variação de y. Quanto mais próximo de 0, menor é o poder explicativo do nosso modelo, tá bom? Então, aqui eu estou colocando, né, que ele varia no intervalo de 0 a 1. Então, o coeficiente de determinação igual a 1 significa um ajustamento perfeito. Então, todos os pontos estariam dentro da nossa reta de regressão. O R2 próximo de 1 indica que o modelo proposto é adequado para descrever o nosso fenômeno. E o R ao quadrado igual a 0 significa que não há qualquer relação entre o regressando e o regressor. Então, simplesmente dizer que o R ao quadrado é igual a 0 significa dizer que se eu tiver um coeficiente de correlação igual a 0 e elevar esse coeficiente ao quadrado, o coeficiente de determinação é igual a 0 porque, de fato, não tem correlação linear existente entre as variáveis.
Então, meu modelo não consegue explicar nada. Vamos verificar aqui, turma, simplesmente como é um exercício. E nesse exercício, a gente vai estar fazendo desde o coeficiente de correlação. Já dá até para fazer esse exercício com uma revisão também das aulas passadas. Tá? Então, vamos verificar bem calmamente como a gente faz todas essas continhas. Então, o exemplo 12.1 consiste que os dados da tabela 12.1 vai relacionar o salário hora médio, seria a nossa variável dependente y, com a escolaridade. Então, a gente espera que quanto maior o grau de escolaridade, maior o salário hora médio pago por esse indivíduo. Então, a teoria econômica básica do trabalho nos diz que a escolaridade ele vai ser um fator, que é a escolaridade do indivíduo, é um fator determinante para o aumento de seu salário. Então, o economista pode ter aí o interesse em estudar qual é essa relação e determinar o salário hora de um indivíduo dependendo dos anos de estudos que eles tiveram. Então, eu consigo determinar com esse modelo econométrico simplesmente a partir do ponto que o indivíduo ele aumenta a cada um ano de estudo, quanto é que isso impacta no seu salário por hora. O que a questão vai pedir? Calcule o coeficiente de correlação e teste sua significância ao nível de 10, 5 e 1%. Depois a gente vai estimar a nossa reta de regressão e calcular o coeficiente de determinação. Então esse exercício aqui, como eu disse, é uma revisão. A gente simplesmente vai calcular o coeficiente de correlação, que foi da aula de correlação linear. Vamos estimar aí o modelo econométrico, que vai ser a nossa reta de regressão, os parâmetros beta 0 e beta 1, que foi da aula passada, e calcular o coeficiente de determinação, que é da nossa aula agora. E a gente já tem aqui os F, né? Os F crítico, para poder fazer o nosso testezinho lá de hipótese do coeficiente de correlação. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente utilizou naquela nossa aula de coeficiente de correlação, tá? A gente pega aqui as nossas observações, cada observação aqui foi o salário que a gente perguntou de um indivíduo. Indivíduo número 1, qual é o teu salário? 4,46 por hora. Quantos anos tu estudou? 6 anos. O indivíduo 2, quanto foi que tu teve o teu salário que tu recebe por hora? 5,77. Quantos anos você estudou? 7 anos. Foi perguntando para cada um desses indivíduos e assim que constitui a nossa base de dados. Lembrando lá do coeficiente de correlação, a gente vai lembrar de que precisa de algumas informações, né? Nosso coeficiente de correlação, ele vai ser quem? O nosso somatório de x, y, menos o somatório de x vezes o somatório de y, dividido por n. Isso tudo aqui dividido pela raiz do somatório de x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado, dividido por n. Essa aqui é a variação de x, né? Vezes agora a variação de y, que é o somatório de y ao quadrado menos o somatório de y elevado ao quadrado dividido por n, e fecha a raiz. Então aqui a gente tem alguns elementos que a gente tem interesse em estar calculando, né? Quem? Somatório de x, somatório de y, então tá bem aqui, ó. Basta a gente somar, aqui a gente tem o somatório de y, somatório de x. Agora, para encontrar os outros elementos, a gente precisa gerar outras colunas, né? Então aqui a gente vai gerar a coluna de x vezes y, x ao quadrado e de y ao quadrado. Que assim a gente vai conseguir gerar quem é esse nosso somatório de x, y, quem é o somatório de x ao quadrado e o somatório de y ao quadrado. São as informações que faltariam. Então, novamente, para encontrar essa coluna de somatório de x, y, basta você multiplicar, né? 4,46 vezes 6. Multiplica 5,77 vezes 7 e vai multiplicando, tá? Aqui eu botei um x, vocês podem até confundir achando que é x, tá? Isso aqui é uma multiplicação, tá bom? Vou botar o pontinho aqui para não confundir. Gera esses valores que são a multiplicação de x, y. Como a gente quer o somatório de x, y, a gente precisa somar todos os valores dessa coluna. Então, tá bem aqui a nossa soma, tá? 1484,85. Isso aí é equivalente a esse valor aqui, tá? Desse somatório. Vamos gerar agora a coluna de x ao quadrado. Pega cada um desses valores de x e eleva ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. Assim sucessivamente. Como eu quero o somatório de x ao quadrado, eu vou somar todos os valores aqui que estavam ao quadrado, obtendo essa soma de todos os termos ao quadrado, 2054. Então, aqui a gente tem o valor que é 1484,85, e aqui o valor que a gente encontrou foi de 2054. Esse somatório de x
Pô, o somatório de x está aqui, né? 156. O somatório de y, 112,76. Tá? E mesma coisa, pega cada valor de y e leva ao quadrado, gera a próxima coluna e a gente tem aqui embaixo a soma, né? Bora, carinha, marca aqui para mim. Tá aqui a soma. Opa, não é esse cara. É a soma de todo mundo, ó. 1083,102. Então tá bem aqui. Esse somatório aqui é 1083,102. E basta substituir esses valores para a gente encontrar o coeficiente de correlação. Então tá aqui, turma. Fazendo isso, lembrando da formulazinha que eu acabei de colocar, substitui todos os valores que a gente destacou e com isso a gente encontra um coeficiente de correlação de 0,953. Opa, é um valor muito próximo de 1, o que indica que eu tenho uma correlação muito forte, positiva. Quando é positiva, então eu estou indicando que eu tenho um relacionamento direto, tá bom? Entre o x e o y. Quando o x cresce, o y também cresce. Quando o x diminui, o y também diminui. Essa relação direta que a gente tem quando o coeficiente de correlação é positivo. Só que lembrando, turma, aqui a gente precisa saber ainda se esse coeficiente de correlação é significativo. A gente faz o teste, né? Então vamos lá testar a significância desse coeficiente de correlação. A gente está testando a hipótese nula, que ele é igual a zero, versus a alternativa que ele é diferente de zero. Se a gente rejeitar essa hipótese aqui, a nula, a gente vai adotar o valor que a gente calculou, tá bom? Como sendo o nosso valor do parâmetro estimado, ou próximo do valor do parâmetro, né? Então, o valor f calculado vai ser dado por essa nossa fórmula. Olha lá quem apareceu aqui, turma. Lembra que a fórmula eu tinha passado para vocês, que era o r ao quadrado. Agora, vocês já sabem que esse r ao quadrado é o coeficiente de determinação, tá? Antes eu só tinha dito que era o coeficiente de correlação ao quadrado. Então, a gente tem aqui como coeficiente de determinação ao quadrado, ou coeficiente de determinação, perdão, vezes n menos 2 dividido por 1 menos r ao quadrado. Esse f, basta a gente substituir o nosso coeficiente, como calculamos aqui, de correlação eleva ao quadrado, vezes 13 menos 2 dividido por 1 menos o nosso coeficiente de correlação ao quadrado. Se vocês já quisessem saber quem é o coeficiente de determinação, sem precisar fazer aquela decomposição da variação total, bastaria de fato pegar esse nosso coeficiente de correlação e eleva ele ao quadrado. Aí vocês já teriam o nosso valor do coeficiente de determinação. Mas seria muito simples calcular dessa forma e nem sempre é fornecido essa informação para a gente. Tá? Algumas vezes pode ser que seja fornecido aqueles somatórios e a gente vai precisar fazer o cálculo. Então, vamos fazer a substituição. A gente tem aqui o valor do f calculado de 108,193. Vamos olhar para os f crítico que foi dado, né? Os f tabelado para a gente. Então, olha só os f tabelado. 10% foi 3,23, 5% 4,84 e 1% 9,65. Então, aquele valor de 108 é maior do que qualquer um desses que ele deu para a gente. Tá? Então, lembrando da nossa análise, é sempre bom visualizar pelo gráfico. Nunca esqueçam disso. Então, lembrando daquela nossa análise, basicamente eu estou colocando aqui o nosso f calculado como um valor muito para cá, tá? De 108. E aquele nosso f crítico lá, o maior que tinha, era 9,68. Então, essa aqui é a nossa área de aceitação. Essa outra aqui é a área de rejeição da hipótese. Então, com isso, a gente pode perceber que o f calculado é maior que o tabelado. Então, a gente não tem nenhum indício para aceitar a hipótese nula. Portanto, a gente vai concluir que existe correlação entre x e y e a gente pode adotar aquele nosso coeficiente de correlação que a gente obteve, tá? De 0,953, para analisar o quão forte é o relacionamento de x com y. No caso aqui, o quão forte é o relacionamento da escolaridade dos anos de estudo em relação ao salário hora. Então aqui ele indica, né, uma forte relação positiva, beleza? Isso aí sendo diretamente o que? Proporcional, assim como afirma a teoria econômica lá do trabalho. Perfeito. E agora, vamos lembrar do nosso cálculozinho do nosso beta 1 estimado, tá? Que é o coeficiente angular. Tomem um pouco de cuidado para vocês preservarem algumas contas. Aqui no material, eu estou fazendo também de forma bem mais rápida, mas notem aí uma certa semelhança, tá bom? Olha lá esse termo que a gente tem, essa expressão no numerador do coeficiente de correlação que a gente obteve. Somatório de x e y, ou seja, é a covariância. Não esqueçam. Esse cara aqui nada mais é do que a covariância de x e y.
tá? E quando vocês olharem lá o cálculozinho do beta 1 estimado, poxa, cara, é a mesma coisa, ó. Esse cara aqui é a covariância. Então, basicamente, calcular o beta 1 estimado é fazer quem? A covariância de xy dividido por quem? Quem é esse cara aqui embaixo? É a variância de x. Ah, então é isso. Meu beta 1 estimado eu podia pensar como assim, professor? Sim, é a covariância de xy dividido pela variância de x. E preserve algumas contas, porque esse cara aqui em cima você já vai ter calculado ele. Faz a conta passo a passo. Essa informação você já vai ter. Aí você já aproveita para fazer o cálculo do beta 1, tá? Você ganha tempo. Esse cara aqui de dentro, ó, é a variação de x. Então, basicamente, o beta 1 estimado vai ser pegar esse resultado que a gente obteve, botar ele aqui no numerador e dividir por esse outro resultado no denominador. Então, quando você calcular o coeficiente de correlação, você vai ter já essas contas feitas para poder calcular o beta 1. Você tem um ganho muito grande. Então, olha lá, fazendo a continha, que são a mesma que eu acabei de estar apontando para vocês, o nosso beta 1 estimado vai ser de 0,724. E o beta 0? Pô, o beta 0 de letra. O beta 0 estimado ele vai ser o y barra menos o beta 1 estimado vezes o x barra. Aí a gente volta lá na nossa tabelinha, né, que é fácil que só a gente calcular a média. Ou seja, aqui a gente vai calcular a média de y e de x para poder obter o nosso beta 0. A média de y, 8,67, muito simples, basta pegar o 102,76 e divide por 13, que é o tamanho da nossa amostra. E a nossa média de x é igual a 12. Novamente, pega o 156, que é o somatório de x, e divide por 13. Encontrou a média de x e de y. E a gente já sabe quem é o nosso beta 1 estimado, basta substituir. Então, substituir aqui a média de y, a média de x e o nosso beta 1 que a gente acabou de estimar. E com isso, a gente tem um beta 0 aí estimado de menos 0,012. Com as informações do beta 1 e do beta 0, a gente resolve a próxima pergunta, que é o modelo de regressão. Então, nosso modelo de regressão vai ser o beta 0 estimado mais beta 1 estimado vezes o nosso x. O que ele quer agora no comando? O coeficiente de determinação. Como eu disse, a gente já sabe quem é o coeficiente de determinação. Basta levar ao quadrado o 0,953. Isso. O 0,953 ao quadrado. Esse valor aqui vocês já saberiam que é o coeficiente de determinação. Mas vamos calcular ele fazendo a decomposição da variância. Como eu disse, em algumas questões de concurso e de Ampec, a gente não vai ter informações suficientes de coeficiente de correlação. Vão ter outras informações, tá? E a gente precisa. Se ele desse só o SQT, o SQE, o SQR para a gente, tem como a gente calcular o coeficiente de determinação. E do coeficiente de determinação, a gente tira a raiz quadrada e encontra o coeficiente de correlação. Só fazer o caminho oposto. Então vamos lá. Com base nisso, eu consigo estabelecer aí quem vai ser o meu SQT. Tá bem aqui o SQT, ó. Oh, ficou feinho esse S, né? Você merece um S mais bonito. Aqui, ó, um SQT. Por que eu sei que esse é o SQT? Ele é a variação total. Peguei o valor observado menos a média. Tenho aí, para poder obter o meu S, que é o soma dos quadrados explicados, preciso saber quem é a minha estimativa. A gente já vai ver isso. E esse aqui vai ser a soma dos quadrados explicados. Como eu sei que é ele? Porque eu peguei o meu valor estimado menos a média. E claro que eu levo ao quadrado. Identificamos isso? Agora vamos saber como de fato a gente calcula, né, cada um deles. Para calcular o SQT, não tem mistério. Eu nem precisaria ter feito o modelo de regressão, tá? Porque basta eu pegar cada um desses nossos valores de y, subtrai pela sua média e eleva ao quadrado. Então, esse primeiro cara aqui, que foi o 17,7241, ele simplesmente foi obtido pegando o 4,46 menos a média, que é 8,67. Pega aí essa diferença e eleva ao quadrado. Isso aí vai dar o 17,7241. Ah, e esse 8,41? Da mesma forma. Você vai pegar quem é o valor dele aqui, o observado, 5,77, subtrai da média e eleva ao quadrado. Aí vai dar o 8,41. Faz isso para cada um desses valores, tá? Quando você fizer isso para cada um dos valores,
Ao final, para saber quem é a soma dos quadrados totais, basta você somar todo mundo que está aqui na coluna. Então, você vai encontrar o valor de 105,0391. Esse é o valor do SQT. Está bem aqui, ó. O SQT é igual a 105,0391. Perfeito. E agora, o que a gente vai fazer? Calcular o SQE, soma dos quadrados explicado. Mas para calcular a soma dos quadrados explicado, eu preciso saber quem é o meu y estimado. Ele vai estar na minha continha, né, para poder estabelecer isso. Então, eu vou gerar essa coluna do y estimado, tá? Aí, professor, mas como é que eu gero, essa coluna do y estimado? Basta estar usando o nosso modelo. Então, para saber quem é esse 4,3320, basta jogar aqui no nosso modelo a informação. Então, o y estimado vai ser igual a menos 0,012 mais 0,724 vezes quem é o valor de x para poder estimar esse valorzinho? Olha, ele é igual a 6. Então, vezes 6. Isso aqui vai ser igual a 4,332. É o valor estimado. Ou seja, se ele tiver 6 anos de estudo, o meu modelo estima que ele vai estar ganhando aí aproximadamente 4,33 o salário dele por hora. Sendo que o real é 4,46. Olha como é perto. Nosso modelo não está tão ruim, não. Até porque a gente verificou que o nosso coeficiente de correlação ele é bem forte. Tá? Ele é bem alto. Faz isso para todas as informações. Tá? Então, o y estimado, no caso, o próximo valor, ser menos 0,012 mais 0,724. Vamos verificar qual é o outro valor. Olha, o outro valor que x está assumindo aqui do outro indivíduo é igual a 7. Põe o 7 aqui e verifica quem é o valor estimado. O valor estimado vai estar bem aqui, já como resultado para vocês. 5,056. Pronto, botou ele aí. É esse valor que eu preciso para poder calcular a soma dos quadrados explicados, tá? E agora, como é que eu obtenho cada uma daquelas informações do soma dos quadrados explicado? Vamos fazer simplesmente obedecer o que está escrito bem aqui, ó. É o y estimado menos o y barra ao quadrado. Então, como a gente vai descobrir quem é esse 18,8261? Pega quem é o meu y estimado para ele, que é quem? O 4,33. Opa, dentro tem um 2. Menos quem? A média dele. A média que é 8,67. E eleva ao quadrado. Esse resultado aí vai dar aquele nosso 18,8261. Que é esse nosso carinha bem aqui. Ah, professor, estou começando a sacar, agora fez sentido. Quem então vai ser esse nosso 13,0690? Vamos simplesmente fazer quem agora? Pega o valor estimado dele, que foi 5,056, menos a média. Opa, aqui uma vírgula. E eleva ao quadrado. Aí vai dar o valor 13,069. Faz isso para todo mundo. A pessoa dá trabalho. Dá trabalho. Mas é continha, turma. Não é nenhuma derivada integral, uma equação diferencial. Não. É só uma continha. Basta você ter um pouquinho de atenção, tá bom? Na hora de fazer essas continhas. Pega toda essa coluna e agora o que a gente faz? Soma. Porque o que a gente quer? Soma dos quadrados explicados. Então, a gente soma. Então, agora a gente tem informação aí que o nosso S, que é igual a 95,3452. E quem é o nosso coeficiente de determinação? É o SQE dividido pelo SQT. Então, basicamente, esse nosso coeficiente de determinação vai ser simplesmente pegar o quanto eu consegui explicar no meu modelo pelo quanto existe de variação total nesse nosso y. Pronto, basta fazer essa divisão. Já está feita aqui no material. Ó. Então, quando vocês fizerem isso, vai dar um valor de 0,908, que multiplicando por 100, vai ser simplesmente 90,8%. Agora, o que isso significa? Significa dizer que o meu modelo consegue explicar 90,8% da variação total nos dados. Ou seja,
com apenas a variável de escolaridade, eu consigo explicar aí o salário daquele indivíduo. Então, com base nesse meu modelo, basta eu pegar um indivíduo aleatório dessa comunidade ou desse local que foi feito o estudo e perguntar para qualquer indivíduo: Ei, carinha, quantos anos tu estudou? Ah, eu estudei 15 anos. Opa, então eu sei que provavelmente eu vou estar acertando usando o meu modelo, porque o meu modelo ele está explicando 90,8% desses meus dados, tá? Então, basicamente foi o que eu falei para vocês. Utilizando o coeficiente de determinação, perdão, de correlação, a gente também poderia encontrar o de determinação. Basta levar ao quadrado que encontraria. A pessoa, mas não é mais rápido e fácil desse jeito? Sim, sim. Só que a vida não é assim, desse jeito. Às vezes vocês vão ter outras informações dadas por concurso, ou da ANPEC, ou eu mesmo, numa prova, um exercício, posso botar, no qual eu posso estar dando informações só da soma dos quadrados para vocês. Aí não vai dar. Primeiro tu vai ter que calcular o coeficiente de determinação, aí dele tu obtém o de correlação. Olha, vamos verificar um outro exemplo aqui, um pouquinho mais rápido, só para a gente estar explicando como funciona o R ao quadrado, né? Então, se vocês pegarem o livro do Gujarat, vocês vão ter uma tabela 3.3, do exemplo 3.3, no qual vai falar de demanda por telefones celulares e computadores pessoais em relação à renda pessoal per capita. Do terceiro capítulo, lá do Gujarat e Porter. Nela estão presentes dados de corte transversal referente ao ano de 2003. Então, qual foi o objetivo do estudo? É verificar a renda per capita em um fator no uso de celulares e PCs de computador. Como é que se dá aí, no caso, esse controle, né? Então, o modelo a ser realizado vai ser a demanda por telefones celulares, no qual se obtém a seguinte regressão. Então, o Y aqui vai ser a demanda, tá bom? Em relação à renda. E olha o nosso coeficiente de determinação aí, 0,6023. Ou eu poderia dizer que isso aí é 60,23%. Então, o meu modelo consegue explicar 60,23% da variação total, tá bom? Então, o coeficiente angular sugere que se a renda per capita aumentar, em média, $1.000, o número de assinantes de operadoras no telefone móvel aumentará em 2,2 a cada 100 indivíduos, tá bom? Então, é claro, não entendi muito bem essa interpretação. Vamos voltar para cá. Se eu falar para vocês, ó, se aumentar aqui $1 nessa renda, então quanto vai aumentar essa demanda? Poxa, vai aumentar apenas 0,22. Se eu estiver falando de um aumento apenas de $1. Quanto maior... Opa, vem borrachinha. Então, quanto maior eu falar desse aumento... se eu falar agora que aumentou $1.000. Então, você pega esse 1.000 e multiplica por esse 0,0022, tá? Fazendo a continha aqui, ó, 1, 2, 3. Então, a cada 1.000, eu vou impactar ali o nosso Y em 2,2. Basicamente isso. Assim, nas próximas aulas eu vou estar gravando aqui, tem uma lista de exercícios, tá? Quem não é meu aluno de disciplina, que está aqui apenas assistindo essas aulas, eu vou deixar passando aqui bem devagar para vocês poderem ver esses exercícios, se quiser anotar, tá bom? Para meus alunos vou estar enviando material. Então aqui eu vou estar baixando bem devagarinho. Essa primeira questão, conselho, utilize algum software de estatístico para fazer. Não vá fazer na mão essa questão que não faz sentido. Olha essa quantidade de informação para você fazer o cálculo, tá bom? As demais eu tirei de alguns concursos. Vão dando pause no vídeo que vocês vão estar vendo aí as questões. E são questões simples, com base no que a gente acabou de aprender, tá? Só tome cuidado com questões de concurso, porque geralmente tem aquelas nossas pegadinhas, tá? Então analisem muito bem para não correr nenhum tipo de erro em relação a isso, tá bom? Então, turma, até a próxima aula.